Bom, e atenção, o projeto Lê Pra Mim hoje traz um produto lindíssimo, ó, de Cinéa Santos e Arcanjo, o menino que descobriu as palavras. Vamos lá. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenininho, descobriu, todo contente, que palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia, outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho? Até as plantas entendem, todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é filho do amor. O menino descobriu, ficou feliz e sorriu, que algumas são brilho, luz, como a palavra Jesus. Outras, trevas, escuridão, como vingança e traição. Algumas são dura verdade, como tempo, dor, saudade. Outras, razão e beleza, como homem e natureza. Palavras, só emoção, como poesia e canção. Descobriu que a mais querida é sempre a palavra vida. O menino então dormiu e uma palavra o cobriu. Lençol que não é de pano, feito de paz e de sono. Fim. Na porta da casa, esperando a Soninha de Paula, a atriz global, produtora de elenco, produtora, minha amiga, que desenvolve no país inteiro esse projeto lindíssimo chamado Lê Pra Mim, que consiste em trazer grandes atores famosos com pessoas locais, ela anda de cidade em cidade, também que tem certa projeção local para ler para crianças carentes. Simplesmente algumas almofadas no formato de livros, crianças da periferia sentadas no chão, de repente vê seu ídolo, Xuxa, Ana Botafogo. Como chama aquele ator? Mas isso é que é riqueza, né? É. Como chama aquele ator do Tiquititas? João Acaiabe. João Acaiabe. De repente assim, lendo para as criancinhas. Essa figurinha aqui, nós já fizemos mais ou menos uns 3 programas, mas tinha que vir na minha casa. Gente, vocês não sabem como eu tô feliz, né? Então vamos, né? Aqui a gente pode posar para revista, essas revistas de gente famosa, né? Vou dizer assim, eu tenho essa casa no Piauí, né? Eu tenho Teresina, né? Então vou por favor. E aqui é a sua casa, você sabe. Ai, João Cláudio. Aqui é a sua casa. Só se você ficasse sem casa, sem filha, sem amor, sem nada, não tivesse uma vaga no Retiro dos Artistas, você podia vir morar comigo pro resto da vida. Não, então não. Eu falo de... Olha, gente, por favor, esse pedacinho vocês me dão, tá? Para levar pro Rio. É isso que eu quero guardar. Né? Eu também vou envelhecer, né? De repente tem um cuida do outro. Né? Isso aqui são presentes que eu ganho. Alguém chegou aqui e deixou para mim. Deus é silêncio, Gandhi. Não sei quem foi. Que maravilha, né? Deixou aqui e não disse o nome nem nada. Deus é silêncio. Deus é tudo, inclusive silêncio. Silêncio, a gente tem que fazer silêncio para poder florescer a palavra certa. Porque a gente não faz silêncio, a gente diz muita palavra errada. E a palavra não volta atrás. Então a palavra fere e desconcerta e atrai coisas. A palavra tem muita força. Tanta palavra tem força que Deus, quando se encarnou, Jesus diz, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne, quer dizer, o verbo é a palavra.
verbal, verbalizar. No princípio era a palavra, é a palavra. Você profetiza com a palavra. Minha filha será muito feliz. Embora seu coração pense que ela vai ser triste, se você insiste e diz com a boca, depois com a cabeça, com o coração, minha filha será muito feliz. Eu vou ser muito feliz. Eu vou ser muito próspero. Eu vou ser saudável. Eu não vou ficar sozinha. E vai afirmando com a palavra. Deus é silêncio. E a palavra certa só floresce se primeiro intuir, né? Se fizer aquele silêncio. Você que é uma pessoa muito religiosa, olha como Deus, e eu falo isso, eu queria falar isso dentro da sua casa, dentro desse santuário, que é uma biblioteca, para mim é um santuário. É verdade. Né? Então, olha, você vê como o Deus me colocou na sua vida, você entende? Não foi para te ajudar, foi para me ajudar. Porque eu já era uma mulher de 40 e tantos anos, né? Hoje tem 62, 40 e poucos anos. Eu tinha lido, bababá, essa coisa toda. Não vou ser também cabotina, não vou ser também falta de modéstia, mas sou uma mulher inteligente, mas não tinha o hábito da leitura. Você me colocou, plantou essa sementinha. Olha essa sementinha, eu achando que estava te produzindo, na realidade, você estava me abastecendo e plantando uma sementinha que anos depois Deus me dá, porque Deus não podia ter me dado essa bênção que é esse projeto meu Ler para mim, se eu não tivesse preparada. Olha que cenário, né? Cenário, olha, só um grande amor para produzir uma coisa dessa, no Teatro do Sina, no centro do Rio. Olha a luz. Isso aqui, essas cortinas eram mais ou menos o pé direito de 8 metros, todos feitos de estopa e palha de carnaúba. E o linóleo no chão do palco era todo feito de palha de carnaúba. E o figurino do Marcelo Marques, que premiadíssimo, essa feita de redes de Pedro II, o paletó. É que nordestino no Rio sofre muito, mas piauiense sofre mais. Sabe como é que carioca chama piauiense? Não chama, não conhece. Carioca chama Piauí de Piauí. E nós, para se vingar, nós não chama Rio, nós chama Rio. Esse aqui, Soninha, olha eu aqui com 8 anos de idade, 6 anos de idade. Meu Deus do céu! Maranhense. Ele foi também à estreia. Com a Bibi, viu o João do Vale, ficou comovidíssima, né? João do Vale, meu amigo também. O João do Vale lá. Fui assistente de direção da Bibi no Opinião 75, com o João, Zequete e Marília. Ele que me disse uma das frases assim, mais impactantes que alguém já me disse, que eu fiquei esmagado com o João do Vale. Porque a vida dele, ele foi em cima de um caminhão aqui de pedreiras, ele vendia pirulito e tal, e era um pobre, e foi para ser servente de pedreiro no Rio de Janeiro. E ele nunca deixou de ser outra coisa, era aquela vida mesmo. Se você botasse dinheiro na mão dele, ele gastava com bebida, com mulher e morava em Nova Iguaçu, já no final. Eu fui uma vez na casa dele. Eu falei, João, você sofreu muito? Ele já estava todo doente, engembrado, aquela coisa, a gente fazendo um show junto. Ele disse, se eu sofri, eu não sei, porque eu gostava. Não, e tem uma história incrível dele. Por exemplo, ele trabalhava, como o João disse, ele era pedreiro, né? Assistente pedreiro, né? Aí ele tá lá numa obra, aí toca no rádio uma música, né? Aí ele fala assim para um colega, você sabe essa música? Sei, Estrela Miúda, sabe? Tá cantando? Sei, sabe quem é o compositor? Sou eu aqui. Aí o colega diz, traz massa, neguinho, traz massa, neguinho. Que maravilha, Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar, para meu bem me levar, há mais de um mês que ela não vem me olhar. Estrela miúda que alumei o mar, alumiar terra e mar. É você que vai decidir. Os dois trabalhavam de sol a sol, porém nunca conseguiam juntar os trocados sequer para comprar uma roupa bonita ou para reformar o velho casebre em que morava. João sempre vendia muito barato o feijão e o milho que ele e a mulher colhiam e comprava muito caro as sementes e as ferramentas de que precisavam. Olha só, o nome dessa história é A Grande Confusão. É um livro da Gisele Cama Andrade. Olha a capa aqui, que legal. Vamos saber que história é essa? A confusão começou de repente.
Sara nem estava perto, mas foi correndo ver o que estava vendo. Foi você sim? Não, não fui eu não. Rafaela estava muito zangada com Luana. Sara era amiga das duas e ficou triste com a situação. Tentou apartar a briga. Luana disse: vai ficar do lado dela ou do meu? Olá, eu sou Nani People e é com muito prazer que eu estou participando desse projeto chamado Lê Pra Mim. E eu vou ler para vocês um livro chamado O Alvo, que é de autoria de Ilan Breman, com ilustrações de Renato Morricone. Vamos lá? Numa cidadezinha polonesa do século XIX, um velho professor possuía uma escola da qual ensinava a todos que se dispusessem a aprender. O professor era chamado por todos de mestre. Além das aulas, o professor era procurado por quase toda a comunidade. Ele era o conselheiro espiritual deles e as pessoas falavam sobre suas dificuldades, angústias, pesadelos, todo tipo de problema possível e imaginável era levado aos ouvidos do sábio ancião. Pata de Elefante. Esse livro ele foi escrito pela Luciene Regina e pelo Paulinho Tognetta e tem ilustrações de Paulo Macerani. Era uma vez um rato. O rato tinha um problema. Uma dor no peito que não passava de jeito nenhum. O rato pensou: vou procurar um doutor. O primeiro que ele consultou foi o Dr. Leão, especialista em pulmão. Rato, meu caro rato, seu pulmão está tão limpo, tão bem, feito bumbum de neném. Barrinho, o Menino de Barro, de Mabel Veloso, com ilustrações de Bel Borba. Era uma vez um menino nascido e criado junto a um rio que corria manso e molhava ao redor. O rio era claro e bonito, o menino escurinho e muito bonito. O menino morava com a mãe e o pai numa casa pequena, humilde e cheia de amor. O pai do menino tirava do rio o peixe e o barro. Com o barro fazia panelas, moringas, potes, tigelas, que ia vender nos dias de feira, de frente da igreja. A mãe cozinhava, cozia, contava histórias, cantava, passando ou lavando roupa. Junto ao menino, sentava-se à mesa e falava de tudo que existe no mundo de Deus. A Ponte, de Eliandro Rocha, ilustração de Paulo Tomé. Nestor era feliz. Tinha uma casa, um jardim de margaridas, uma árvore, um ninho de passarinhos, uma horta e um rio de água fresquinha. Tudo ia bem, até que... Do outro lado do rio, uma casa começou a nascer. E a partir daquele dia, o tranquilo Nestor começou a ficar nervoso. O martelo atrapalhava sua leitura. O serrote espantava os pássaros. Era tanto barulho que suas margaridas começaram a murchar. O livro que eu li no projeto Lê Pra Mim foi O Menino que Descobriu as Palavras, de Cinéas Santos e Gabriel Arcanjo. Cinéas é um homem obcecado pela leitura, pela cultura e pelo ensinamento. É um homem que assumiu a missão de ensinar. É um professor, um mestre. Cinéas Santos é tudo, é cronista, é poeta, é crítico literário, é agitador cultural, é um intelectual. Mas ele diz de si mesmo: eu sou um professor. Eu respondo a uma consulta que me foi feita pelo Fabrício Moraes. Fabrício é estudante de cursinho e me disse uma coisa muito curiosa. Professor, eu tenho muita dificuldade para distinguir o se, objeto direto, do se, pronome apassivador. Ô, Fabrício, não se sinta humilhado, não, nem diminuído. É uma questão bastante complexa. O problema é o seguinte: o objeto direto representado pelo se e o pronome apassivador, representado também pelo se, tem uma coisa em comum.
eles acompanham sempre um verbo transitivo direto. Então surge a indagação, se é objeto direto, por que que os dois não têm a mesma função? Devagar. Enquanto o pronome se, objeto direto, é o complemento do verbo transitivo direto, o pronome apassivador é apenas o indicador de que a frase está na voz passiva. Ele transformou a vida dele numa sala de aula. Se hoje Teresina é uma cidade culta, é por causa do Sinés. Olha a lindeza que é este espaço aberto à criatividade. Talvez seja a pessoa que mais nos fez ler e pensar. Pois esse livrinho dele, O Menino que Descobriu as Palavras, foi lançado pela editora Ática e já vendeu mais de 120 mil exemplares. Vou repetir, 120 mil exemplares. Nas pouquíssimas livrarias de Teresina, ele não é encontrado. Amigos meus de todas as partes do país me ligaram para dizer: João, aquele livro do professor Sinés encontrei em biblioteca tal, Curitiba, em livraria tal, em São Paulo, em livraria tal, em Brasília, e eu feliz. Boa noite, João. Chegou o livro, tá, de São Paulo, que eu encomendei, na livraria da Vila. Só tinha um exemplar. Vou memorizar cada palavra desse livro, né? Do Sinés Santos, né? Daí, do Piauí. Muito obrigado pela indicação, tá? Muito obrigado. Comprei porque eu vi que a forma que você apresentou, extremamente passional e muito bonita, tá? Um abraço, fica bem. Sinés nos dá rações de poesia diariamente na sua página do Instagram e do Facebook. Ele tinha um programa feito em casa, em uma emissora co-irmã nossa, onde ele recebia amigos para um bate-papo, entre outras coisas, sempre movimentando a cultura. Eu tive o prazer de ir lá algumas vezes. Numa dessas tivemos uma conversa demorada. Essa conversa rendeu tanto. Gente do mundo inteiro fala comigo sobre o que ouviu. Ouviu de nós conversando. O meu pai, o João, um dia me perguntou: só tem mãe? Só falava da mãe, não, vamos perguntar uma vez, só tem mãe. E aí me obrigou a escrever um livro sobre meu pai, que eu vou dedicar a você. Né? Seu Liberato, eu vou dar assim, ao João que me obrigou a escrever um livro sobre o Seu Liberato. Mas Sinés, Seu Liberato era secundário no processo? Era, porque ele aceitava passivamente esse papel. Ele delegou à dona Piscina a obrigação de pensar e decidir. Ele realizava, ele fazia, mas ele... Ou seja, de certa forma também era uma manha dele, porque ele não precisava pensar as situações mais complexas, ele se limitava a fazer. E era de uma coisa rara, João, eu não sei como era o teu pai. O meu pai era uma delicadeza, que a dona Porcina perto dele era um mandacaru. Não estou brincando não, o meu pai era capaz de trazer da roça, ele ia para a roça e trazia da roça uma flor. Tu conhece flor de chique-chique? Sim. O rabo de raposa era uma florzinha linda. Meu pai trazia aquilo para mim. Quando não tinha nada, trazia uma pedra, um seixo ralado, lindo, maravilhoso. Isso não é normal em sertanejo. Agora, então... ela podia receber a flor bruscamente, botar ali, apertada, aperreada, que ela estava com os afazeres, mas ela sabia o significado daquilo. Sim, meu pai era um homem extremamente delicado. Ele aparentemente era sério, as pessoas respeitavam muito Seu Liberato, era um homem de bem e tal. Quando ele estava entre os dele, um grupo pequeno, ele era um humorista que você perto dele, ele imitava meio mundo, ele tirava sarro com meio mundo. Tem uma história dele que eu me permito, vou acabar tomando o programa do João, estou parecendo um Ziraldo. Não, mas é bom, bom é assim. Meu pai estava em casa e chegou um cidadão chamado Guilicermo, devia ser Glicermo, nós chamávamos de Guilicermo. E o Guilicermo tinha a fama de virar lobisomem porque vivia amaziado, amigado com uma filha. E aí, de repente, chegou o Guilicermo em casa. Eu era muito pequeno. Aí a meninada toda ficou meio assustada, porque conheciam a fama do Guilicermo. O Guilicermo chegou, sentou com meu pai, ele pediu água, café, não sei o que e tal, ficaram proseando. E ele me chamou, ô Santo, me chamava de Santo, ele não aprendeu meu nome nunca. Ô Santo, traz uma brasa para acender o cigarro aqui. A brasa, tu sabe como é que eu botava a brasa numa colher e levava para acender o cigarro.
Aí eu cheguei, aí fiquei por perto, que era para sentir o lobisomem de perto, não é? Quando meu pai percebeu a minha angústia, a curiosidade, ele virou assim, João, e disse: ô, seu Guilherme, me diga uma coisa. O senhor acredita que um vivente de Deus, um cristão, possa virar lobisomem, virar bicho? Pô, isso é uma pergunta muito louca, né? O Guilherme deu assim uma mexida na cadeira e disse: sou liberado. Eu acho que ninguém vira bicho, não. A gente fica assim meio transparente. Isso é o humor mais sofisticado, na cara do freguês. É a quintessência do humor. Então, João, meu pai era um bom humorista, um bom contador de causas. Eu acho que isso me ajudou. De um lado, uma mãe prática, objetiva e generosa, e do outro lado, a figura do pai, que era doce e muito agradável. Eu acho que esse equilíbrio é bom. Na página de Instagram do Cinéa Santos, você vê Haikai. Haikai é aquele modelo japonês de um poema curtinho, né? Pouquíssima gente pode fazer aquilo. E tem deles que são maravilhosos. Quando pergunta ao professor Sinés: professor, por que o senhor tem essa mente tão privilegiada? Ele responde, eu vou imitar ele: simplesmente, meu irmão, minha mãe me ensinou a ler. Foi só isso. Eu sou uma zabumba, um triângulo e um pandeiro, uma sanfona no colo do sanfoneiro, que contagia e não tem hora pra parar. Eu sou cordelista, repentista e violeiro, sou bandeirinhas coloridas no terreiro, onde a alegria manda a tristeza dançar. Sou quadrilheiro, chinelo, chapéu de palha, sou pau de fita, sou de toda cor. Sou a beleza da rainha do milho, sou paz e amor. Sou vaqueiro nordestino, vitalino, gonzagão. Sou a menina enfeitada de chita bonita, eu sou São João. Copo de roda e chachado no pé, arrasta pé, short e baião. Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró. Eu sou São João. Simão! Eu sou comida típica, o quentão e o licor, o resto lengo que embala o dançador. Sou a história dessa gente a festejar. Eu sou a zabumba, o triângulo e o pandeiro, uma sanfona no colo do sanfoneiro, que contagia e não tem hora pra parar. Sou casamento, caipira e pau de sebo, sou quebra-pote, sou quadriculado, sou bandeirolas, fogos e fogueiras, sorriso estampado. Sou autenticidade, sou raiz e tradição, sou um desenho de xilogravura, cultura, eu sou São João. Coco de roda enxachado no pé, arrasta pé, short e baião. Eu sou um povo, sou plural, não só sou forró, eu sou São João. Eita coisa boa! Simão! Viva o forró, patrimônio material do Brasil, e viva São João!
Orquestra Sinfônica de Teresina, isso era um sonho, porque eu fui secretário de Cultura. Quando eu estava lá, apareceram os primeiros instrumentos, o maestro Manuel Maciel. Os primeiros instrumentos de corda, mas eu achava tão impossível, né? Porque, então, para nós ter uma orquestra, e ela se tornou um sonho, e do sonho se tornou realidade, e dessa realidade ela se tornou uma verdade íntima do povo, porque ali é uma oficina onde formam os músicos e que vai onde o povo está e o povo vai onde a orquestra está. Eu, com 32 anos de carreira, eu já fiz coisas importantes. Já fui dirigir para o Chico Anísio, já contracenei para o Chico Anísio. Esse capitão, não tô até cafundando não, tô lixando a unha. Carlinhos Brown é lindo, principalmente a Nida de sogro. Você é amigo de sogro. Então vou deixar você aí com esse pessoal. Todo mundo aí lhe conhece, viu? Você fique à vontade. E como? E come? O tempo que você quiser. Obrigado. Tá bom? Já fiz um disco com o Hermeto Pascoal. Quem vai ver se tá baixo aqui. Tá legal. Tem uma galinha aqui. Não canta você pra ver. Tem uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Tem uma galinha que põe 100 ovos por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas. Aí? Não, quero ver a cara grave. Já fiz um trabalho com na Vasconcelos, porém, eu te digo, para mim foi a maior felicidade é cantar com a Orquestra Sinfônica em 2012 no projeto Cantata Gonzaguiana. Eu fiquei muito grato ao convite do Aurélio e ao Abiel, porque nós andamos por muitos lugares, até dentro do Congresso Nacional. Os artistas do Piauí, que são muitos, que são grandes, que são puros, que têm uma fidelidade às suas origens, não puderam estar todos aqui, mas estão representados pelo maestro Aurélio Melo, que há 31 anos dedica sua vida a pesquisar, ensinar, difundir e divulgar a verdadeira música, que está aqui presente. Ele, para nós, é um artífice do desinteresse comercial. É apenas um instrumento, apenas, como se a palavra apenas fosse adequada. É, sobretudo, um instrumento da manifestação de Deus nos homens, porque para os verdadeiros artistas não interessa o quanto de fama nós temos, quanto de público nós levamos, ou quanto somos conhecidos, mas como nós nos apresentamos diante de Deus e do nosso semelhante, dignificando a nossa arte, que é dada, que é um dom de Deus. Cercando o seu moço do meu botocó, a malote do saco e o cadeadeiro nó, só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Telefonema que eu dei para o maestro uma vez de madrugada. Maestro, nós precisamos fazer alguma coisa para homenagear o Luiz Gonzaga. Ele já era o maestro da Orquestra Sinfônica de Teresina, tem um trabalho já conhecido, e eu já havia cantado com a orquestra 2 peças. E eu falei e desliguei o telefone. E eu falei com ele e não me lembrei mais. E ele também, que é um grande fã de Luiz Gonzaga, já tinha essa pretensão. E ele passou 1 ano fazendo os arranjos, escolheu um repertório, e fez uns arranjos, e fez um repertório que se integrava, né, até formar uma peça só. Eu acho o trabalho do maestro Aurélio Melo ainda mais bonito do que o do maestro Guerra Peixe Filho. Porque o grande Guerra Peixe Filho
não colocou a sanfona no meio da orquestra sinfônica. É um espetáculo realmente que impressiona muito, e agrada a todo mundo. E agrada também a nós lá em cima do palco. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mafioso. Com ele ninguém mais. Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Quero ouvir você. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita. Até em Exu, e a emoção foi muito grande. A Orquestra Sinfônica do Piauí é a cara do Piauí. A garra, o sacrifício, o sofrimento, o esforço, o nosso jeitinho. Ela é bem nossa mesmo. Eita, viva os mamulengueiros desse país! Vamos se lembrar do seu Manuel Tarcísio de Melo, pai do maestro Aurélio, maior mamulengueiro do Piauí. Fala, fala, mamulengo, vai gracejando pra nos divertir. Fala, fala, mamulengo, o mundo inteiro necessita sorrir. Fala, fala, mamulengo, vai gracejando pra nos divertir. Fala, fala, mamulengo, o mundo inteiro necessita sorrir. No teatro de Mamulengo, no povo se distrair. É artista bom de quem, gente que faz mamulengo e também quem sabe rir. Vamos lembrar também de Augusto Bonequeiro, lá em Fortaleza, e a memória de Afonso Miguel, que Deus o tenha. Bonequeiros maravilhosos. Fala, fala, mamulengo, vai gracejando pra nos divertir. Fala, fala, mamulengo, o mundo inteiro necessita sorrir. Zé Cabide, moleque afoito, enxerido safadão, pede a Zefa um carinho, nega me dá um tiquinho, e ela diz, dona! Podemos esquecer também de Chagas Vale, com seu fanhuca, mamulengueiro de todo o país, nossa homenagem. E viva o mamulengo, a arte do pobre! Foi dia 24 de abril, acredito, foi 24 de abril, que fez um ano da morte do seu João. Na ocasião eu pensei em fazer uma homenagem, porque eu tenho muitas imagens guardadas da minha convivência com ele. Achei que devia fazer um registro. Os homens são um sopro, né? Imaterial, a alma. Os homens são a alma. Quer dizer, a matéria existe, mas o que anima a matéria não ocupa lugar no espaço e nem tem corpo. É inteligência, é espírito. Então há os homens frágeis e os homens fortes, há aqueles homens que são espirituosos, espirituais, espiritualistas. Talvez fosse o caso dele, né? O seu Abraão do Suco. Um homem contemplativo e, de fato, um poeta, porque naquele livro que gerou um filme, O Carteiro e o Poeta, da relação do poeta Pablo Neruda com o carteiro que ia entregar a correspondência no seu exílio na Sicília, na Itália, tem uma cena em que o carteiro se aproveita do poema de Pablo Neruda para conquistar o coração de uma namorada.
Ao que o poeta diz, esses versos são meus. E o carteiro diz, mas a poesia não é de quem a faz, mas de quem precisa dela. Ele era o grande porque é o seguinte, ele sabia que não podia fazer as coisas sozinho. Ele só podia construir se tivesse equipe. Então ele valorizava demais a equipe. Valorizava demais quem tinha talento. O talento que fosse, o talento especial, a credibilidade, às vezes uma inventividade, criatividade, lealdade, cada um tinha o seu talento. Agora você pode ter uma grande capacidade de trabalho e não adiantar nada, você pode ter uma boa disciplina, não adianta nada. E você pode ter um grande talento também, não adianta nada. O segredo do sucesso é a relação, a forma como você se relaciona com os outros, com o superior e com o inferior. Isso ele tinha muito. Tudo passa, né? Nada fica. Aliás, no Evangelho tem uma passagem de Jesus diz assim, olha, céus e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas tem coisas que passam mais depressa e outras que demoram mais a passar. Isso a gente não pode saber, né? O futuro é que vai dizer. Conheci alguns empresários assim, humanistas, humanos, simples, em algumas partes do Brasil, como o João Claudino Fernandes no Piauí, o seu João Patriota no Rio Grande do Norte. Trabalhei ainda com ele, fazendo shows com as drogarias potiguares. O seu Ives Dias Branco, em Fortaleza. Era fantástico. Então a história, os Dominguinhos tocando na casa do Ives Dias Branco e tocando de graça. E no outro dia ia viajar de carro para São Paulo e ele queria que ele tocasse na casa dele, de praia, né? E o Egídio Serpa foi lá, Dominguinho, o seu Ives disse que paga 10 mil reais para você tocar amanhã na casa dele. O Dominguinho com a cabeça baixa disse, deixa ele beber mais. Não, esses homens têm algo a mais. Algo a mais, é algo indefinível, eu não sei explicar bem o que é. É um faro, uma percepção extrasensorial, que às vezes é uma inteligência emocional, né? Não é só ser um homem de negócios, é o homem de negócios que promove o outro homem, né? O Antônio Hermílio de Moraes era um empresário assim. São forças que movem o mundo, o trabalho, o talento, as artes, a estética, a tradição, a cultura, a religião, a moral. Mas esses valores desmoronam quando tudo isso é substituído por um único valor absoluto, que é o dinheiro. Daí que vem aquela anedota clássica de um americano que se encanta em Roma com tudo que viu e diz, quanto custa isso? Ele quer comprar. Coliseu, Vaticano, e um italiano responde, isso aqui custa 3 mil anos de civilização. Seu João? Não. Muita coisa. Olha, são tantas histórias que eu poderia contar 200, 300. Eu um dia ainda vou fazer um show só sobre ele. Mas a história, uma das melhores foi de uma velha com um pano na cabeça, né? Essas velhas que tem um paninho na cabeça, que encontrou com ele na loja e puxou na calça dele. Seu João, me deu uma ajuda. Ele disse, venha sábado, entendeu? Sábado. E a velha disse, sábado eu não posso. Ele disse, então não venha. A gente só faz o que pode.
dancei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará, e sei o que me convém. Por isso eu posso afirmar com toda a convicção que sou doido pelo baiano.